Minhas mais humildes reverências a todos. Hoje vamos falar de como lidar finalmente com os obsessores, né? É um tema assim realmente importante, já que ele, quando nós não levamos ele a sério, essa questão, ela acaba nos dominando. Então nunca subestime o poder de obsessão que você já tem, que você possui, e que pode também ser agregado no teu padrão vibracional, na tua áurea, no teu ser, e às vezes até incorporado, né? E nós temos pessoas que incorporam obsessores e apagam, né? A pessoa nem lembra disso. Eu já passei por alguns casos desses na ordem. O primeiro fato que você precisa entender é que um obsessor, se você é uma pessoa que tem capacidade de intervir no campo áureo dele ou afastar ele da pessoa que está sendo obsidiada, vai haver um problema de, vamos dizer assim, o santo não bate. Porque, na verdade, a entidade vai tentar te afastar o máximo possível da pessoa, porque você se tornou um risco para a entidade. É natural. Se você tem uma pessoa que ela é perigosa para você, você evita ela. Então, o que a pessoa vai fazer? A primeira coisa é tentar se afastar. E quando a gente às vezes está num círculo familiar, por exemplo, dentro da mesma casa, isso torna-se um problema, porque acaba gerando muitas discussões. Isso é natural que ocorra. A pessoa, quando está no processo de obsessão, e quando esse obsessor se manifesta, o primeiro fato é nós aprendermos o que e o porquê ele está ali preso, né? Qual é a questão emocional? Isso tem a ver com a pessoa, isso é uma loucura da entidade, tipo, ah, não, ele impediu que eu casasse com minha amada. Quando? Ah, 400 anos atrás. Ah, para, sai dessa. A gente precisa aprender a como lidar com cada caso. Tudo é importante. Pode acontecer, às vezes, que o processo obsessivo seja até um nível de demência da entidade. A gente tem que lembrar que a entidade, quando ela sai do corpo, ela sai perdida. Ela não sabe, ela está vivendo um sonho onírico. Ela tem lapsos de memória e não percebe isso. Ela não enxerga o que está acontecendo. Então, primeiro é trazer uma ação positiva. Temos que lembrar o seguinte: nossa grande arma contra o ato obsessivo é o amor, a compaixão, a compreensão, o calor, o afeto, a alegria, os mantras, as orações. Essas são as nossas armas. Nossa conexão, você está conectado já com o teu mentor, né? Então você tendo velhinha lá, está colocando lá um incensinho, fazendo adoração, fazendo uma conexão, um religare. Essa é uma arma muito importante. Na verdade, não é uma arma, isso já é um tanque, né? Quando você tem o teu mentor de frente, você já tem um tanque. E só depende de você potencializar a sua capacidade. Não se luta contra o mal, contra o obsessor, gritando. Primeiro, que eles não são surdos. Segundo, não é expulsando ele com gritarias, com raiva, com ódio, mas sim com amor, com delicadeza, com serenidade. Alguns de vocês, com o tempo, vão ter a capacidade de poder encaminhar as entidades, né? Médios de passagem têm essa posição. O médio de passagem, ele faz com que uma pessoa que tem um obsessor, que não consegue lidar e dar passagem a esse obsessor, faz com que ele consiga absorver essa energia, essa forma de pensamento, essa entidade e fazer com que ela siga um caminho. Esse caminho pode ser, se você levar em conta a visão kardecista, pode ser os hospitais, né? Os hospitais espirituais, onde a pessoa é preparada para poder entrar no nosso lar. Em outras tradições, isso é o desfazer da próprio espírito, porque temos que lembrar, somos almas espirituais. O espírito é um personagem que se mantém baseado na energia. Muitas vezes a alma daquele espírito que está te obsidiando, ele já não existe, ele já está em outra, já até reencarnou, mas aquilo se mantém, porque foi o lado dele com a energia mais densa, né? A energia da dor, do sacrifício, do medo, da indignação.
da injustiça, coisas que marcaram o espírito e a alma dele também, com certeza. Então, compreender que os obsessores não são exatamente nossos inimigos, são pessoas que estão perdidas também, muitas vezes, como nós já estivemos, e às vezes até melhor do que pessoas que nós conhecemos encarnatoriamente. Cabe ter compreensão, entender primeiro qual é o sentimento. Eu vou repetir isso porque isso é importante. Qual é o sentimento, qual é o fato que está te ligando a essa entidade, a esse obsessor. E eu gosto de sempre lembrar um fato que aconteceu comigo. Eu vivo repetindo isso, eu acho que já falei isso em alguns outros vídeos, que uma vez eu tirei um espírito de uma pessoa e a entidade veio me agradecer, falando, muito obrigado, eu estava preso naquela mente demoníaca. Nossos obsessores podem ser nós próprios, nossa mente, e muitas vezes pessoas vivas, porque o ato de obsessão pode ser de uma pessoa viva. Se você está com raiva de alguém, fica pensando assim, envenenando a tua mente para mandar a outro, primeiro que você está tomando veneno, né? E essa energia, ela vai ter o seu direcionamento, mas vai depender muito da recepção do outro. Depende de nós potencializarmos nossa capacidade a nível de realização. Isso tem a ver com o famoso orar, meditar, silenciar, tem a ver com a caridade, com o propósito, tem a ver com uma conduta de caridade, tem a ver com vários fatores, tem a ver com a tua ligação com a tua entidade, tem a ver com o que você está fazendo com o teu processo mediúnico, sabe? Porque quando caminhamos sobre um aspecto de intensa luz, as sombras raramente penetram dentro de nós, raramente. Médios de passagem, eles não podem se permitir que a energia fique dentro deles. Eles conseguem se livrar dela, porque eles são parte desse veículo. E se você não é parte desse veículo, você tem que potencializar a sua capacidade de, vamos dizer assim, de luz, de potencialidade, de ligação espiritual, sabe? Ter vários caminhantes, vários seres, vários espíritos que estão aqui ao teu lado, né? Porque se Deus está a favor de você, quem pode estar contra? Quem está contra si próprio? Porque a vontade de Deus também deveria ser a nossa percepção, não a vontade de um ser egoísta, egocentrista. Não, Deus quer o que a gente quer, mas Deus quer o que a gente quer no fundo do coração, não baseado na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia. O que nós queremos, o que o Pai Supremo quer é a mesma coisa. Quando baseamos isso no amor, na expansão, no carinho, no aconchego, na recepção, na prosperidade, é como caminhamos que vai fazer toda a diferença. E tudo depende só de nós. Se nós temos um ato obsessivo, alguma coisa que está tentando bater na nossa porta, nós deveremos ser sábios e observar o que é isso e como isso está se manifestando e ver a reforma íntima que eu preciso para me desprender, porque isso é uma outra questão. Se nós não nos desprendermos dos fatores emocionais que nos prendem às entidades, aos espíritos, aos obsessores, eles, na verdade, ficam dentro de nós, de forma positiva e negativa. Positivamente, quando você começa a rezar, começa a se interiorizar, começa a se desenvolver espiritualmente, você atrai esse padrão vibracional de prosperidade, de ascensão, pessoas que estão no mesmo padrão, ou não, né? Porque às vezes a gente manifesta a luz e só vê as mariposas, né? Só vê a sombra buscando uma oportunidade de evolução. Está buscando, não é maldade. Não vem para te causar confusão, porque ela já é parte da essência dela, essa confusão, mas ela busca essa evolução, mesmo as sombras, quando o mal não está plenamente habitado, vamos colocar assim. Se você está atraindo um tipo de padrão vibracional, um tipo de entidade,
é ali que a tua reforma íntima deve percorrer. É ali onde tem o ponto de transformação, o ponto de mudança, ok? O estudo de obsessores é um estudo bem extenso. Existe até a questão da psicologia, que eu vou falando assim de forma básica. Toda a entidade ela tem um processo psicológico dela. Esse processo psicológico também é a mesma coisa se você tratar um paciente. Você pega um paciente que tem raiva, e você trata o obsessor da mesma forma. Não, não tem raiva. Por que você está com raiva? O que você sente? É a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa assim que pode parecer meio absurdo, né? Mas eu já fiz várias vezes a nível de regressão de memória e às vezes até o ato a nível incorporativo de ter que ter uma conversa terapêutica com a entidade para que ela vá embora. Às vezes uma conversa resolve, às vezes tem que ser mantras, às vezes tem que ser orações, às vezes tem que ser um ritual todo, vai depender da potencialidade da entidade, vai depender do quanto você está aprendendo, está impedindo que ela se liberte, porque muitas vezes você está através do seu comportamento e devemos assumir isso, senão nós não temos oportunidade de realmente nos transformar, ok? É uma reflexão importante nós enxergarmos o que está tentando nos dominar e enxergar a necessidade de uma transformação, de uma reforma íntima, para que isso vá embora, porque a entidade naturalmente ela segue o seu caminho. Eu queria comentar um fato assim que aconteceu na minha vida e teve um discípulo meu uma vez que falou a mesma coisa, né? Uma vez eu estava em Cusco, na verdade em Machu Picchu. Você vê aquela visão de Machu Picchu, né? Aquela coisa bacana. Eu me lembro que eu estava sentado assim numa graninha e falei assim: ó, a todos os obsessores que podem me ouvir, eu lhes liberto aqui, nesse lugar lindo, nesse momento de transformação, nessa paisagem, nessa potencialidade. Eu falei, na verdade, nessa vibe, foi a palavra que eu usei, até me lembro hoje. Eu me lembro que deu vários tremeliques, várias coisas saíram. Eu senti-me leve. Deixa sair, sinta-se leve e ajude ao próximo, através da tua experiência, a transformação do outro. Ok? Ó, lembrando, vamos ler o e-book, revisem os vídeos pelo menos 2 vezes, tragam perguntas, porque essa jornada, no final, a gente está respondendo todas as perguntas nos estudos, no, nas aulas que são gravadas, nas aulas que também são passadas ao público, que estão sendo reorganizadas como um bloco só sobre essa experiência, essa jornada mediúnica que nós estamos percorrendo. Traga suas perguntas. E vamos encontrar esse equilíbrio que a gente está procurando, que tem a ver conosco e tem a ver com a nossa ligação com o divino. E transformando as emoções. Tomando água, né? Limpando as emoções. Deus mais humildes a todos. Jai, jai.